A primeira epístola de João, no capítulo 2, diz assim: filhinhos, é já a última hora, e como viste que vem o anticristo, também agora muitos têm se feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Então, vamos nesse momento orar ao Senhor. Bondoso Deus e eterno Pai, te bendizemos por esse momento, ó Pai, em que tua palavra foi lida. Ó Pai de misericórdia, venha falar, ó Deus, aos nossos corações, ministrar, ó Deus, as nossas vidas, manifestar, ó Deus, o teu favor, a tua graça, a tua unção. Venha, meu Senhor da vida, ministrar, ó Deus, as nossas vidas, ó Pai. Abençoa todos que se encontram nesse lugar, aqueles que estão conectados conosco através da internet, aqueles que porventura estejam a caminho desse lugar, ó Pai. Nessa noite, Senhor, liberam, Pai, uma palavra de instrução, de edificação, de consolação, de libertação. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, queiram assentar-se, por favor. O tema dessa mensagem é a última hora. A última hora. Coisas que prefiguram as últimas horas são muitas, é verdade. Nós podemos ver os sinais da natureza como nunca se ouve. Em um lugar tem enchente, no outro lugar tem seca, num lugar tem frio, no outro lugar tem fogo, como aconteceu agora no Havaí. E nós vimos que estamos realmente passando pelos últimos dias. Até a ciência reconhece que o mundo está no final. Mas muitas das vezes nós não percebemos. Ou se percebemos, não pensamos em o que fazer nesta última hora. Como que nós podemos perceber aquilo que está sendo dito nesse texto? Obrigado, Raí. Porque o versículo fala, já é a última hora, e fala no finalzinho que por onde conhecemos que já é a última hora. Muitos têm se feito anticristos. Como age o anticristo? Está lá na segunda de Tessalonicenses, bem claro. Observe aqui como age o anticristo. Segunda de Tessalonicenses, nós observamos aqui no capítulo 2 a forma que ele age. Isso está no capítulo 2, no versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, nós percebemos que o que tem acontecido no mundo é o quê? Mais do que nunca, Deus tem sido tirado das escolas, Deus tem sido tirado de todos os lugares onde ele tinha acesso. Tem se tirado das escolas as Bíblias. Alguns lugares tem sido proibido se orar o Pai Nosso. É de se beliscar, de acreditar que alguém rejeite Deus. Olha que o Pai Nosso é uma oração que ela não incide sobre nenhuma religião específica, né? O Pai Nosso é uma oração a Deus. Nem isso estão aceitando. Tem se ensinado, em contrapartida,
a se ter comunhão com entidades do mal, com título de cultura nas escolas. Só que, além de tirarem Deus das escolas, se proibindo em alguns lugares de se dizer a palavra Deus te abençoe, também nunca se invocou tanto o diabo. Hoje, o satanismo está sendo reconhecido como religião em várias partes do mundo. E assim como tem uma marcha para Jesus, já existe a marcha para o diabo. Então, a evidência que estamos na última hora é que nunca, como em nenhum tempo, ele tem se levantado contra tudo que se adora e que se chama Deus. Nunca. E ao mesmo tempo, nunca se invocou tanto o reino das trevas. Nunca. Nunca houve uma época onde o inimigo tenha se levantado muito. Alguém se perguntaria, por que hoje existe tantas mazelas no mundo, tanto sofrimento, e o pior, às vezes, até em vida de pessoas que aos nossos olhos não deveriam ter motivo de tristeza, pessoas que têm uma vida abastada, no entanto, estão em depressão, estão em angústia. Por quê, amados? Porque à medida que as pessoas começaram a se afastar de Deus, à medida que o reino das trevas avançou, o homem sem Deus, ele sofre, porque o homem, ele não consegue viver sem Deus. E mesmo quando um homem, quando se fala o homem, se fala a espécie, o homem, a mulher, ele não tem uma aliança com Deus, mas mora em um lugar onde há pessoas que têm uma aliança com Deus, o lugar fica abençoado. Só que, à medida que o reino das trevas avança, está acontecendo semelhante quando Jesus Cristo estava para ser crucificado e ele disse: agora é a hora e o poder das trevas. Então a evidência que estamos na última hora, além de termos as catástrofes naturais, a ciência se multiplicando, uma das maiores evidências são de homens em toda a parte do mundo querendo ser adorados. E o incrível que, à medida que o anticristo avançar, primeiro, ele vai fazer uma aliança com todas as religiões, e já está sendo lançado o ecumenismo, uma religião única, onde não se fala de pecado, onde o homem é livre para viver dominado pelo mal, com o título de religião, mas quando ele assumir o controle do mundo, ele vai cessar, ele não vai querer que se adore nenhuma outra pessoa a não ser ele. E quando se fala que muitos têm se feito o anticristo, nós podemos ver isso em homens que são ditadores, como vemos na Coreia do Norte, ditadores, como vemos na Venezuela, mas até nas religiões. Existem homens arrogando para si o direito de serem adorados, arrogando para si um lugar que só é de Deus. Então ele diz aqui, se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Só que antes que se termine, se construa o templo ao qual ele irá se assentar, ele já começa a se assentar no coração de muitas pessoas, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E se não tivermos cuidado, não percebemos que antes que ele se assente literalmente no templo de Deus,
físico que irão criar, ele já estará assentado em muitos corações. O sinal que ele colocará para que só compre e que só venda, se negocie, já está muito claro por essa moeda chamada Drex, que inventaram agora, onde nenhuma transação financeira ela vai ficar livre do fisco, e é uma das formas da implementação da marca do anticristo. E como que ele se assenta no coração das pessoas? Querendo parecer Deus? Dizem que o caminho mais rápido para chegar ao coração de um homem é o estômago. Então, mais do que nunca, ele implementa a sua cartada final. Aqui no texto de Tessalonicenses diz: já o império da injustiça opera, já o mistério da injustiça opera, e só há um que resiste a que do meio seja tirado. Isso está no versículo 7. Já como o mistério da injustiça opera? Irmãos, nunca vimos tanta injustiça. Olha quanto vai ganhar, tem jogador ganhando de futebol 1 milhão, alguns até por dia. Olha quanto ganha um político no Brasil e quanto ganha um policial para defender a vida das pessoas, um médico, um professor. Já o mistério da injustiça opera, mas só há um que resiste até que do meio seja tirado. E o único que resiste a isso tudo é o povo de Deus, que tem o Espírito Santo no seu coração. Então nós estamos na última hora, e na última hora há umas instruções que devem ser observadas. Como ele sabe que o caminho mais fácil de chegar ao coração do homem é o estômago, ele promove a injustiça no mundo, e em contrapartida ele pega e fala: mas eu posso te ajudar, eu te dou bolsas famílias, eu te dou isso e mais aquilo outro, desde que você me obedeça, faça o que eu mando, faça o que eu quero. Vacinas, chip. Então, fugir das garras dele vai ser difícil, porque ele já entrou no cérebro de muita gente. Quantos que, para não perder o emprego, aceitaram a famosa picada e já se arrependeram? Isso é só um ensaio, isso é só um treinamento. Então, ele já está se assentando no coração de muitos. E ele age de maneira sistemática e calma. Observe como o reino das trevas é organizado e maligno. Primeiro, ele alcançou as escolas, as mídias sociais. Quando os antigos pastores pregavam contra a televisão, alguém dizia: isso está muito errado, foi Deus que deu sabedoria ao homem para fazer a televisão. Pois é, a televisão foi responsável por todo o trabalho do diabo. Ele trabalhou sistematicamente para destruir a família. Primeiro, ele percebeu que a maior blindagem que existe para se proteger uma família, alguém é uma família, uma criança que é criada no seio familiar, ela é protegida de tudo, né? De um traficante, de um pedófilo e outras coisas mais. O que ele fez? Ele inventou, naquilo que disseram que era para informar, a televisão nunca foi feita para nos informar, foi criada para nos dominar. Primeira coisa que eles fizeram foi dizer que a mulher que tem a sua maior missão, a missão mais nobre de uma mulher, que é dar luz a filhos, o que é que fez?
Ele inventou que a mulher top não é aquela mãe, não. A mulher mãe de família é uma coisa ultrapassada. Obedecer marido, o nobre não é obedecer o seu marido, o nobre é obedecer o patrão. Ser humilhada pelo patrão, normal. Não tem nada de mais nisso, né? Todo mundo é humilhado pelo patrão, agora pelo marido não. Porque tem marido que é ruim. Então, porque tem um marido ruim, se inventou que a mulher que é sujeita ao seu esposo e é mãe é ultrapassada. E criaram a mulher top, a mulher empoderada. Mas o alvo maior dele não era só destruir casamentos. Não. O alvo dele está na base. Por isso que ele mandou tirar as Bíblias das escolas. Ele queria afastar a mãe dos filhos. E ele trabalha sistematicamente. Quando inventaram que a mulher top era a mulher que trabalha fora, e não a que é mãe, nada contra a mulher que trabalha fora, tá bom? Não se ouvia falar de pedofilia. Eu mesmo pensava que pedófilo era... Você vai achar engraçado, mas eu achava que tinha a ver com um tratamento de pé. Ninguém sabia o que era isso, irmão. Ninguém sabia o que era isso. Então, primeiro ele afasta a mãe do seu lar. Aí depois, a explosão de pedófilos. Mas aí a mãe já tinha afastado do lar e os filhos foram criados nas creches, com parente, por aí fora. Percebe? Por que quando ele inventou que a mãe top é aquela que trabalha fora, a pedofilia não estava agindo naquela época, como é agora? Então, se percebe que ao contrário do que se pensa, o diabo é astuto. E se nós quisermos vencer nessa última hora, teremos que nos superar. Ele foi na base familiar, nos filhos. Hoje, a maioria de homens e mulheres que têm problemas foram crianças que você vai ver no histórico, não tiveram um lar estruturado, foram criados. Isso é só você nem de pesquisar muito. Destruir a família. Então, a televisão foi responsável para quê? Se a televisão fosse feita para nos informar, por que a televisão não estava mostrando aquilo que estava acontecendo lá em Brasília o tempo todo? Não existia na televisão. Existia uma multidão em frente a Brasília e a televisão não mostrava. Bom, se é para nos informar, se eles estavam fazendo, não estou aqui entrando no mérito, se estavam fazendo certo, estou dando só um detalhe, que a televisão nunca foi feita para nos informar, para nos dominar, para mudar a nossa mente, para fazer que a gente assista um filme onde o bandido que está assaltando se torna alguém simpático a nós, e a gente sem perceber torce para o bandido se dar bem no final. Olha que legal, né? Um sistema que diz que Robin Hood é um super-herói, porque ele rouba dos ricos para dar para os pobres. Espera aí, roubar dos ricos não é roubar? Não, roubar é sempre roubar. Então a televisão não foi criada para nos informar, mas formar opinião. Por isso que nos países onde a dominação é maior, a internet já está sendo banida, controlada, porque a televisão é uma via de uma mão só, e a internet é de duas mãos. Você tanto assiste como você pode postar conteúdo. Então essa última hora, ela vem trabalhada pelo inimigo. O inimigo, ele foi paciente em fazer isso. E hoje o motivo pelos quais as pessoas estão ansiosas, depressivas, algumas com síndrome do pânico, é porque à medida que Deus foi sendo tirado, foi sim invocado o reino das trevas. Então, para agora, nós temos que entender que nós estamos naquela situação de que fala em Apocalipse: quem é santo, santifique-se mais ainda,
Quem é puro, purifique-se mais ainda. Não podemos mais viver agora o meio termo. A palavra agora é simples. A palavra agora é desse jeito. Seja quente ou frio. Não dá mais para ser meio termo. E o detalhe que às vezes deixa as pessoas tranquilas é porque o homem, o cristão, ele acostumou a viver, a buscar a Deus igual a Israel. Israel estava tudo bem, não buscava a Deus. Mas quando as coisas aconteciam, aí Deus permitia que os inimigos vencessem Israel, aí ele se humilhava e buscava a Deus. Aí ficava tudo bem. Depois que ficava tudo bem, Israel novamente se afastava de Deus, começava a idolatrar, novamente vinha juízo e vivia até chegar o tempo da deportação de Israel para a Babilônia. E a história só se repete na íntegra. E agora, diante de tudo isso que está acontecendo, qual é o nosso posicionamento? Por quê, amados? Além do inimigo, ele ir na base, que é a família, os filhos, ele vai aonde? Na mente. Vai no nosso coração. Porque é do coração que procedem as saídas. Como? Porque as pessoas se encontram tão depressivas, tão ansiosas, por causa disso daqui, ó, a internet. As pessoas estão viciadas. Nunca se viu tanto arroz queimar na panela por causa da internet, não é verdade? É. Se você procurar aí nas lixeiras aí, das ruas todinhas e abrir assim, você vai ver assim, arroz queimado, arroz queimado, arroz queimado, macarrão queimado, feijão queimado. É, irmãos, a internet. Hoje em dia as pessoas, você está conversando com as pessoas, elas às vezes estão dando mais atenção aqui do que você que está presente. Numa festa, às vezes, está todo mundo reunido, cada um, não é assim? E como que nós, numa época como essa, poderemos triunfar? Primeiro entendendo que na parábola das 10 virgens, quando vem o grito da meia-noite, não deu tempo mais de encher as vasilhas. Porque o comparativo era o azeite que ficava nas lamparinas do templo. A palavra fala que a lâmpada do templo, ela ficava acesa constantemente. Só que naquela época não tinha uma venda para tu lá comprar o azeite. Não, o azeite era fabricado pelos levitas, pelos sacerdotes. Entende? O que quer dizer isso, amados? Que nós agora estamos na reta final. Nós temos apenas uma opção, não temos duas. Ou nós buscamos o avivamento, ou teremos o sofrimento. Deus nunca permitiu, e a palavra fala que nós não seremos tentados acima do que possamos suportar. Então, se Deus está permitindo que o reino das trevas avance, Ele está provendo uma forma de nós vencermos tudo isso. E nessa reta final, amados, nós não temos mais a chance de viver de qualquer maneira. Nós temos que buscar o avivamento. Porque à medida que o reino das trevas avança, ele pode tirar a Bíblia das escolas, ele pode tirar a oração nas repartições políticas, no Senado Federal, na Câmara dos Vereadores, nas câmaras dos deputados e por aí vai, mas ele não pode tirar dos nossos corações. Então, nessa época agora, a única forma é nós entendermos que, para vencermos nesses últimos dias, teremos sim que nos enchermos do Espírito Santo. Não esperarmos para nos encher
quando a coisa piorar. E por que a coisa vai piorar? Porque vem agora a peneira. Ele vem buscar uma igreja pura, imaculada como a Virgem. À medida que as coisas vão se estreitando, nem todos, agora todo mundo fala que é crente e vai para a internet, mas à medida que a coisa se estreitar, ninguém vai dizer que é crente mais não. Todo mundo vai fazer igual Pedro: crente? Eu? Que não, crente nada, sou não. Porque à medida que o reino das trevas vai avançar, a Bíblia fala que nós seremos odiados por todos. E nesse momento, a igreja que irá sobreviver, triunfar diante de tudo isso, é a igreja que entendeu o que fazer agora. Porque a mensagem que eu estou pregando aqui nessa hora, ela está sendo pregada em várias igrejas, em várias partes do mundo. Só que tem um detalhe. Alguns ouvirão, mas alguns não ouvirão. É a mesma coisa de Jacó e Esaú. A preocupação com o momento está roubando o tempo das pessoas buscarem a Deus. A palavra mostra que Esaú falou assim: olha, eu quero comer agora, e a minha primogenitura não vai me valer de nada agora, então fica contigo com a primogenitura e me dá esse prato de lentilha para cá. É a marca de alguns crentes do momento. A preocupação com o hoje está roubando o entendimento que o hoje não será para sempre, o amanhã virá, e o amanhã trará a eternidade. E muitos não têm se posicionado como deveriam, por causa de quê? Está lá na parábola do semeador, né? O cuidado da vida, a sedução das riquezas, a preocupação em ter, possuir, crescer, está sendo maior de que entender que não tem volta. O que já está ruim vai se piorar. E o principal lugar aonde o inimigo vai atacar é na nossa mente, através das redes sociais, através da televisão. As pessoas estão sendo transtornadas pelas redes sociais. Já existem inúmeros casos de pessoas se tratando por causa de vício em internet. Mas esse extremo não é o pior que ele possa fazer. O pior é quando nós não percebemos o quanto nós estamos sendo dominados e o quanto ele está se assentando no nosso coração e nós não estamos buscando a Deus. O quanto nós deveríamos priorizar o Senhor e entender que da agora para frente, ou nós crescemos espiritualmente, ou estaremos fadados a nos desesperar. Pessoas que estão preocupadas demais em possuir, em ter, e de repente muda o governo de uma nação, e o governo fala: agora, se você tem 4 casas, só uma é tua, o restante é do governo. Ah, você vai morrer? A tua herança que você vai deixar não vai ficar para você não, agora é do Estado. O que adiantou? O homem trabalhou tanto e a herança dele não ficou para os filhos, ficou para o Estado. Ou quem sabe, aconteça como tem acontecido em alguns países: vem o fogo, queima tudo, vem água, destrói tudo. Louco, esta noite pedirão a tua alma, que tens preparado para quem será. Então as pessoas não estão entendendo o que fazer agora, não tem volta. Estamos no momento em que nós deveríamos nos preparar, porque Deus vai permitir que venha sim a escassez, para que Ele possa fazer a peneira, porque agora
que ser crente virou status quo, virou modinha. Ser crente ganha eleição, ser crente você vende coisas, ser crente torna alguém mais apresentável ao público. Quando ser crente não ser mais como agora, aí sim, aí só vai sobrar quem realmente tem responsabilidade com Deus. E o perigo é que algumas pessoas não entendem que Deus, ao contrário, diferente, né, do reino das trevas, ele não é opressor, ele não é dominador. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Então, quantos que estão ouvindo essa mensagem e quando as coisas piorarem, entrarão em pânico, porque não irão suportar o que vai vir? Vai saber por quê? Porque não entende e desprezam aquilo que Deus nos dá. Observe que no livro de Filipenses fala: é Deus que opera em nós o querer e o efetuar. Então, qual o detalhe disso tudo? Está em Filipenses 2, o versículo 13: porque é Deus que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua vontade. Amados, como ele opera o querer? Será que ele tira de nós o livre-arbítrio, a condição de decisão? As pessoas não percebem. Como é que ele opera em nós o querer? Amados, se nós estivermos com o Espírito Santo morando em nós e lendo a sua palavra, a palavra nos instrui a fazer algo. Se nós temos uma aliança com Jesus Cristo, Romanos 6,6 diz que o corpo do pecado foi desfeito. E todo dia, a toda hora, nós estamos sempre diante de duas decisões: ouvir a voz do Espírito ou ouvir a voz da nossa carne. E a nossa carne, ela nunca vai querer as coisas do céu. A nossa carne vai estar sempre preocupada em possuir, comprar. Só que isso tudo vai ficar por aí. Iremos não se preocupar com essas coisas? Sim. Mas até que ponto as coisas dessa vida estão roubando a nossa fé? Até que ponto nós fomos chamados a viver pela fé e às vezes não exercitamos a nossa fé? Tipo, não, agora eu tenho que trabalhar em 2 empregos para pagar a minha conta. Ué, por que você não preferiu orar ao Senhor e dizer para Ele que você não vai trabalhar em 2 empregos porque você não quer descer da cruz? Então, como que Ele opera o querer? Amados, nós só fazemos as coisas corretas porque nós temos uma aliança com Ele, nós estamos ligados na videira. Nós só pensamos em fazer coisas boas porque Ele mora em nós. Só que isso não é tudo que Ele tem para fazer por nós. Quando Ele vai embora, Ele falou para nós fazermos o quê? Pregarmos a sua palavra. Ele diz que faríamos coisas iguais a que Ele fez e ainda maiores, que nós poríamos a mão sobre os enfermos e os curariam. Ele não fala isso para os pastores, Ele fala isso no modo geral, e nem percebemos que nós cremos numa palavra, ficamos satisfeitos com a presença dEle em nós, que traz a paz, e achamos que isso é tudo. A igreja foi se acostumando a viver a mesmice. Foi-se o tempo em que os crentes viviam no sobrenatural, ou seja, estão
igual dizia o velho ditado, estão acostumados com o calor da bigorna. Então, essa permissão que aconteça tudo que está vindo e que virá, é porque a igreja voltará a depender do Senhor. Então, operar o querer em nós e o efetuar é a parte dele. Só que a palavra fala no livro de Atos dos Apóstolos que Estevão disse, quando ele pregava, que vós resistis ao Espírito Santo. Ele não falou que vós estão dando ouvido ao diabo. Não, estamos resistindo ao Espírito Santo. Qual voz nós temos atendido mais? A voz do Espírito ou a apelação da nossa carne? Se nós estamos salvos pela loucura da pregação, a palavra fala que Deus, aprove Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Por que você faz as contas e fala, não dá tempo de eu buscar ao Senhor, porque eu tenho que fazer aquilo outro? Se você foi salvo pela loucura da pregação, você tem que lembrar que ele alimentou 5.000 pessoas com quantos pães e 2 peixinhos? Por que nós pregamos uma fé e andamos por vista? Porque a igreja, ela saiu e muito do lugar de fé, de sobrenatural, e vive o natural, se contentando com a paz que ele nos dá. Amados, ele a Bíblia fala que ele não chamou só nós para termos o Espírito Santo. A igreja que está se conformando em só ter o Espírito Santo não vai resistir o que virá. Aliás, alguns já não estão resistindo o que está vindo. Pastor, mas Deus não nos chamou para termos o Espírito Santo? Deus nos chamou para sermos cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo é que vai poder resistir o que está vindo e o que virá. Já é a última hora. A coisa mais fácil e perigosa para um cristão é quando ele se converte, ele é salvo pela loucura da pregação. Ele ora até para Deus curar a dor de dente e Deus cura. E à medida que o tempo vai passando, o diabo vai colocando juízo na cabeça dele e ele fica só satisfeito em ter a paz que Jesus pode nos dar. Mas ele não nos chamou só para ter a sua paz. Ele nos chamou para ser cheio do Espírito Santo, para transbordar do Espírito Santo e nessa geração fazer a diferença. Então, a igreja caminha a passos largos para 2 condições. Uma para o avivamento e, infelizmente, uma igreja caminha a passos largos para o sofrimento. Nunca houve em todas as épocas do mundo tanto suicídio. A minha filha estuda na UERJ. É uma hora ou outra só ouve o barulho. Um jovem se suicida. Nunca houve tanto. Só que a corrida, a preocupação com as coisas dessa vida, não dá para a gente ter uma visão panorâmica do mundo e do que fazermos nessa hora. Por que o mistério da injustiça opera? Por que existe essa desvalorização do dinheiro? Para que eu e você tenhamos que trabalhar tanto que não temos tempo de... É a mesma forma que Faraó usou para impedir Israel de buscar a Deus. Não é assim que o texto fala? Moisés vai falar a Faraó que o povo queria adorar. Ele fala, esse povo está querendo adorar. Não, vou fazer uma coisa com ele. Aumenta a quantidade de tijolos e não dá matéria-prima. Dá trabalho para esse povo não ter tempo de buscar a Deus. Foi isso. E como é que nós saímos disso hoje? Exercendo a nossa fé. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas ocultas e firmes que não sabes. A palavra é que Israel clamou ao Senhor e houve provisão. Mas às vezes nós somos salvos pela loucura da pregação e o inimigo conseguiu colocar juízo em nosso coração
Ao invés de nós falarmos: Senhor, eu preciso resolver isso, mas não vou abrir mão do meu tempo da oração, do jejum, da leitura da palavra de Deus, de fazer a tua obra, então eu peço que tu envie provisão, porque eu não vou descer da cruz. Não, às vezes nós pegamos e falamos para nós mesmos: não, eu não vou fazer, porque eu não posso, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que fazer aquilo, porque eu tenho que fazer outro. Como 2 e 2 são 4. Ele opera em nós o querer e o efetuar, mas Ele não nos obriga. Ele nos libera para pensar em coisas boas. A presença dEle em nós nos faz ter a alegria do Espírito Santo, o desejo de fazer coisas boas. Mas nós não fomos só chamados para fazer coisas boas, nós fomos chamados para fazer coisas sobrenaturais nessa terra. Nós fomos chamados para fazer parte do livro de Atos dos Apóstolos, que é o único livro da Bíblia que não foi terminado, porque o livro das obras será lido lá no céu. Mas ei, qual tem sido o meu e o seu posicionamento diante do que virá? Porque fala aqui do livro de Daniel. Abra Daniel capítulo 7. Daniel 7, capítulo 25, em algumas versões está diferente, tá? Mas aqui nessa versão que eu estou lendo diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, Daniel 7, 25, e magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos por um tempo dos tempos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa palavra aqui, magoará os santos, se você vê o que significa ela, é uma palavra que vem do aramaico, diz: um sentido mental, gastar, consumir. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? O inimigo vai gastar, vai consumir a mente das pessoas. É isso que ele está fazendo, irmãos. Só que o mundo está vivendo isso. A mente consumida, gasta, oprimida. Como? Hoje nós temos, e a psicologia mostra, excesso de informação. As pessoas não sabem o quanto isso faz mal. Excesso de dopamina através de vídeos. Olha como é que o inimigo trabalha. E as pessoas nem percebem. Observe que a palavra fala: se o teu olho for bom, o seu corpo será luminoso. Se o seu olho for mau, o seu corpo será tenebroso. E quão terríveis serão tais trevas. Observe que a mulher de Ló, quando ela vai saindo de Sodoma e Gomorra, o anjo fala: escapa pela tua vida e não olhes para trás. Será que você não percebeu que o tempo todo o inimigo trabalha através dos nossos olhos? Muitos não perceberam. Muitos não perceberam. E é através dos nossos olhos que o inimigo trabalha desde sempre. O que ele fala para Eva? Olha a fruta. A Bíblia fala que Eva olhou os olhos. A mente das pessoas estão sendo bombardeada pelo excesso de internet, pelo excesso de vídeos. As pessoas estão ficando loucas e fazendo vídeos loucos para colocar na internet. Nem percebe que isso aqui não veio só para nos informar, não veio só para... E como é que eu faço para usar a internet de forma saudável? Só tem uma forma. Não existe uma, não existe duas, nem três. Só existe uma forma de você conseguir usar a internet, dominar ela e ela não te dominar. Desde que você não desça da cruz. E a única forma de você não descer da cruz é carregar a sua cruz a cada dia.
E carregar a sua cruz a cada dia compreende você orar, jejuar, ler a Bíblia, meditar todos os dias, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E o que compete com isso tudo? A nossa vida terrestre, as nossas distrações em embaraço. Nesse último dia, não temos mais a chance. Nós somos desafiados todos os dias a depender de Deus, a viver pela fé e dizer: Senhor, eu preciso resolver isso, mas eu não posso descer da cruz. Eu me alegro porque eu sei que vem um avivamento sobre a face da terra, que muitos aproveitarão, mas eu lamento, porque muitos passaram sofrimentos intensos por não entender que crescimento espiritual não acontece de uma hora para outra. Crente menino, neófito, nos últimos dias terá muito sofrimento, porque nos últimos dias haverão crentes maduros, haverão crentes experimentados, mas haverão crentes meninos e haverão crentes retardados. Retardados é aquele que está lá em Hebreus. Pelo tempo, já deviam ser mestre, mas ainda tem que tomar o leite. Nós fomos chamados a viver pela fé. Paulo escreveu: nós andamos por fé e não por vista. O que é andar por vista, irmãos? Andar pela lógica. Quem anda por fé, anda pela palavra, depende de Deus e nega-se a si mesmo, mesmo quando é difícil. Então, amados, esta é a palavra de Deus para nós nessa noite. Já é a última hora. De agora para frente, só há uma direção a ser seguida: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Precisamos buscar maturidade, porque senão, para o final dos nossos dias, haverá muito sofrimento, e Deus te chamou para viver em paz, a pisar nos espinhos e não sentir, a passar pelo fogo e não ser queimado, a entrar sim na cova dos leões, mas não ser mordido, a entrar no meio da fornalha e não ser queimado. Você é convidado a caminhar em direção ao grande avivamento que virá sobre uma minoria. É importante que você entenda que o maior perigo nesses últimos dias é o efeito manada. Sabe por que muita gente está ficando enfermo na fé? É porque ele nem percebe que entre todas as armadilhas que existem, uma das mais graves é chamado pela ciência do efeito manada. Se todo mundo está fazendo, eu faço também. Então, se a maioria dos crentes estão dizendo que assim está certo, eu vou. Anote que eu vou falar nesse último tópico da mensagem. Deus sempre teve um compromisso com a minoria. É com a minoria que ele tem compromisso, que virá o avivamento. E talvez muitos não perceberam. A maioria fala que não é pecado fazer isso. A maioria fala que o evangelho é assim. Então, antes de terminar essa mensagem, eu quero que você medite no compromisso que Deus tem com a minoria. Observe, quando foi mandado espiar a terra de Canaã, a maioria falou o quê? E não prestava a terra. Só 2, Josué e Caleb, que acreditaram e venceram, e foram os 2 os únicos que entraram na terra prometida, daquele povo, claro, né? A geração que veio entrou, mas daqueles que saíram do Egito, só 2. Percebe? E você vai, por que Deus tem compromisso com a minoria? Deus procura um povo que tenha personalidade. Agora vamos continuar? Gideão vai fazer a guerra, queria levar 22 mil. Quantos foram para a guerra com Gideão? Quantos? 300. A minoria. Quer mais?
Israel começa a pecar, Jeremias começa a pregar arrependimento, como eu estou pregando agora, que o primeiro povo que tem que se arrepender no mundo é a igreja e voltar ao primeiro amor. Não quiseram ouvir Jeremias, porque a maioria do povo estava fazendo errado. Quando Nabucodonosor vem, leva cativo todo o povo de Israel, humilhando o povo, a minoria foram livres por Nabucodonosor, entre eles Jeremias. A minoria ficou lavrando a terra, livre da vergonha e do sofrimento que passou o povo de Israel quando foi levado cativo para o Egito. Foi vexatório. Não compensa nem eu falar aqui como foi o povo quando foi para a Babilônia, a vergonha que eles passaram, de tão feio que foi a coisa. Eu acho constrangedor falar aqui para vocês a vergonha que os homens passaram. A minoria ficou livre. Parou aí? Não, não parou. Quando Jesus começa a pregar na terra, no Monte da Transfiguração, eram 12 discípulos, não era? Quem estava no Monte da Transfiguração? Pedro, Tiago e João, a minoria. Ele pregou e pregou, multiplicou pães, peixes. Quando ele fala, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo, foi todo mundo embora, porque só estavam com ele pela comida e pelo pão, só ficou os apóstolos. Agora ele morre, ressuscita, depois de ter curado multidões, paralíticos, cegos, cancerosos. Ele é crucificado, ele ressuscita, é visto por cerca de 500 irmãos, e fala ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder de Deus. Você já imaginou? Se aquela multidão que foi curada por Jesus, ia ter que fazer um cenáculo, o cenáculo não ia caber nem para o começo, ia ter que fazer um cenáculo enorme. Olha, vou voltar a dizer, ele foi visto por cerca de 500 irmãos. Quantos tinha no Pentecostes? A minoria, 120. Onde é que você ainda não entendeu? Aonde é que você não entendeu que Deus tem um compromisso com a minoria? E que quem segue a multidão não tem personalidade. Então, se você tem seguido a multidão, eu te convido a você rever os seus conceitos mediante a palavra. Deus vem buscar um povo zeloso e de boas obras. E esse ditado, que a voz do povo é a voz de Deus, não serve para o Evangelho. A voz do povo é a voz do povo, a voz de Deus é a voz de Deus. E os profetas, os homens de Deus, foram chamados para pregar não o que o povo quer ouvir, mas o que Deus manda falar. E se você tem seguido a multidão, porque a multidão está dizendo que agora é assim, então dê uma olhadinha na tua Bíblia e reveja os seus conceitos, porque já é a última hora. E nessa última hora só há uma opção, porque são duas: ou o avivamento ou o sofrimento. Eu acho melhor você optar pelo avivamento. E você quer ter uma medida para você descobrir como é que está a tua vida espiritual? A palavra fala que aquele que é nascido do Espírito discerne bem a todo mundo, mas de ninguém é discernido. É como o vento, ninguém sabe de onde vem nem para onde ele vai. É chamado de louco. A palavra fala que aquele que quiser ser sábio para Deus, faça-se louco para esse mundo. O povo tem achado que você tem juízo ou que você é louco? O crente, quando ele está bom, quando ele está bem com Deus, as pessoas chamam ele de louco. Então dá uma olhadinha no evangelho que você tem vivido. Como é que o povo acha que você é? É bom de juízo? É um crente moderno? Um crente light? Que se conforma com tudo? Ou você é um crente doido? Pense nisso. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor, depois nós vamos louvar novamente. Ó Pai, obrigado por esse momento, Senhor. Sabemos, ó Deus, que já é a última hora. Sabemos que somos desafiados a viver pela fé, a crer no Senhor, ó Pai. Por isso eu te peço, meu Senhor, dá-nos graça para que possamos sim olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé,
Ó Deus, não olhar para as adversidades, as dificuldades e crer no Deus da provisão, ó Pai. Ó Deus, dá-nos graça para que possamos não descer da cruz, continuar crucificado com Cristo, para que possamos viver o avivamento que está vindo sobre todo o mundo, para uma minoria que decidiu em viver pela fé, em andar pela fé e não por vista. Aviva, Senhor, a tua igreja, ajunta os dispersos de Israel, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém.